galera, eu sou o professor de língua portuguesa David Xavier, diretor comercial do Portal Educa1, e hoje nós estamos com a nossa segunda rapidinha de língua portuguesa, dicas de até 5 minutos com coisas ótimas para vocês fazerem questão de concurso. E hoje eu separei uma questão falando sobre análise do C. Para a galera que faz concurso sabe, saber se o C é PIS, PA e PIV, uma coisa mole. Ah, gente, mas para eu estudar isso eu precisaria de 3 horas. Não, você precisa de até 5 minutos. Vem comigo aqui, que eu já perdi 1 minuto falando. Gente, vamos comigo lá. Primeiro, imagine uma questão assim. O cara colocou o texto e colocou isso. O pronome em C, tornaria, foi usado para indicar indeterminação do sujeito. Quando ele vai dizer que o C é indeterminação do sujeito, ele quer que você diga se aquele C é um PIS. A gente tem os 3 principais Cs: PIS, PA e parte integrante do verbo. Quero saber se esse C daqui é um PIS, ok? É isso que ele está querendo chamar. Ele quer que você identifique se o C ali é um PIS. David, é mole, não é? Claro que é mole. Primeiro por quê? Se ele está afirmando que o C é partícula indeterminadora do sujeito, eu pergunto a vocês, se eu voltar ao texto e falar Chico Mendes se tornaria mundialmente conhecido, quem é que se tornaria mundialmente conhecido? O que você iria dizer? Chico Mendes. Chico Mendes que se tornaria mundialmente conhecido é. Então é óbvio que se você está me dizendo quem é que se tornaria mundialmente conhecido, você tem certeza de que, por mais que não saiba o que é, você iria dizer que esse C daqui não é indeterminação do sujeito. E como ele não é indeterminação do sujeito, isso já foi suficiente para dizer que essa questão aqui está errada. Agora, esse C daqui é o que, David? É uma parte integrante do verbo. Porra, é por isso que eu me enrolo. Não, você não se enrola. 3 frases aqui rapidinhas, galera, para vocês observarem. Olha só, vamos comigo aqui. Coloquei 3 Cs. David, como é que eu vou fazer? O que você vai explicar? Eu quero saber em qual que o C é pronome apassivador, em qual que ele é indeterminador do sujeito, em qual C eu tenho parte integrante do verbo. O que eu vou fazer com vocês? Observar as 3 frases com o C, eu vou tirar o C das 3 frases. Ó. E aí vocês vão observar, quando eu falo comprou aquele bom livro, ao dizer comprou aquele bom livro, eu retirei o C, a frase continuou certa. Se a frase continuou certa sem o C, é lógico que esse C ele não pode ser parte integrante do verbo. Se eu falar que precisava de bons professores, eu posso. Ou seja, essa frase está certa sem ter o C. Se ela está certa sem ter o C, é porque esse C não é parte integrante do verbo. Agora, quando eu falo queixou daqueles livros, essa frase não pode acontecer. Eu não posso falar queixou daqueles livros. Eu tenho que falar o quê? Queixou-se. Ou seja, para esta frase aqui estar correta, eu necessariamente preciso do C. Se o C tem que estar presente aqui para a frase estar correta, é porque ele é um pedaço do verbo. É isso que é chamado de parte integrante do verbo. Aqui eu tenho o verbo queixar-se. Conjuga comigo. Como é que você vai conjugar? Eu me queixo, tu te queixas, ele se queixa, ou seja, com o pronome. E não sem o pronome. Não vai falar eu queixo, tu queixas. Eu me queixo, tu te queixas, ele se queixa. Tirei o C. A frase ficou errada é porque aquele cara é parte integrante do verbo. Certo ou errado? Agora, quando eu falo aqui, gente, ó, João precisava de bons professores. Se eu disser que João precisava de bons professores, eu posso dizer quem é que precisava, que foi o João, que foi o José, ou seja, eu estou colocando aqui um sujeito qualquer para poder dizer quem é que fez quem é que precisava daqueles bons livros. Agora eu chego aqui daqueles bons professores. Agora eu chego aqui e coloco o C. Se eu colocar o C, a frase continua correta? Ao falar João precisava-se de bons livros, não. Aí essa frase não passa a estar errada? Passa. Por que ela está errada? Porque sem o C, eu posso determinar que é o João que precisava, que é o José que precisava, mas se eu colocar o C, aí esse C impede que eu diga que é o João, que é o José, que é o Paulo, porque esse C tem função de fazer o sujeito ficar indeterminado. É isso que é chamado de indeterminação do sujeito, ou seja, não pode ter acontecido aqui. Porque se eu te pergunto quem se tornaria, você me diz que é o Chico Mendes, então você está dizendo quem é que se tornaria. Eu me torno, tu te tornas, ele se torna. Esse C é parte integrante do verbo. E o C daqui de cima é aquele C que é chamado de pronome apassivador. Para você afirmar que ele é pronome passivador, basta você trocar a forma verbal pela locução verbal correspondente. Aqui, ó, comprou-se aquele bom livro. Equivale a falar que aquele bom livro
foi comprado. E aí quando eu digo que aquele bom livro foi comprado, certo? Comprou-se equivale a foi comprado. Ou seja, essas duas formas daqui são vozes passivas. Só que essa com a locução verbal e essa com pronome passivador. Quer descobrir se tem um pronome passivador? Pediu-se ajuda, é igual a ajuda foi pedida. Comprou-se um livro, é igual o livro foi comprado. Troca a forma verbal que tem o C pela locução verbal. Essa foi a segunda rapidinha do professor David Xavier. Valeu, galera. Até a próxima!